Olá, excelências, tudo bem? Hoje aqui para a gente falar sobre o crime de aborto. O aborto está no rol dos crimes contra a vida previsto no Código Penal dos artigos 124 a 128. Nós vamos fazer uma abordagem aqui inicial e eu já começo dizendo que o legislador aqui andou mal na proteção dos crimes contra a vida, no caso do aborto, vida intrauterina, certo? Na minha modesta opinião, há uma proteção insuficiente, né? E nós vamos agora analisar. Então, se nós analisarmos, por exemplo, o artigo 124, o conhecido como autoaborto, que é o aborto praticado pela própria gestante, ou ela pratica ou ela consente que lhe o provoquem, certo? Esse artigo 124 tem uma pena de detenção de 1 a 3 anos, certo? Se nós voltarmos um pouquinho, no artigo 123, nós temos o crime de infanticídio. O crime de infanticídio tem uma pena de detenção de 2 a 6 anos. Certo? Aqui no infanticídio, um elemento do tipo é o estado puerperal. Então essa mãe está em estado puerperal e acaba matando seu filho logo após ele nascer ou durante o seu nascimento, certo? E você vê que tem uma pena maior do que a gestante que pratica o aborto em si mesma ou consente que lhe o provoquem. O que é importante dizer aqui é que no infanticídio, a mulher está com uma alteração psíquica severa, certo? E aqui é muito discutível se há culpabilidade nessa mãe pela alteração psíquica grave que ela está passando, certo? Que não existe aqui no autoaborto, certo? Aqui essa diferença de pena é porque o bem jurídico aqui no infanticídio é a vida extrauterina, ou seja, a criança já nasceu com vida ou está ali nascendo, né, durante o parto. E aqui, no caso do aborto, é uma vida intrauterina. Certo? Então, aqui de imediato já uma demonstração de que há essa proteção insuficiente, porque mesmo com uma mãe com uma alteração psíquica tão grave, que é o estado puerperal, ela tem uma pena maior do que o aborto, por causa dessa diferença do bem jurídico protegido. Na minha modesta opinião, infanticídio já se é discutível o crime de infanticídio. Tá? Para mim, para essa mãe nesse estado grave não há culpabilidade. Mas aqui há essa diferença na proteção jurídica, nós vamos ver no decorrer da aula, certo? O legislador pode até optar por dar uma proteção maior para a criança nascida com vida, que aí, no caso, a cessação da vida dessa criança se trataria de homicídio, né? Aqui no caso o infanticídio, que é um crime, um privilégio do homicídio. Mas essa proteção da vida intrauterina, na minha pequena visão, não há justificativa para ela ficar tão aquém assim da proteção penal. Não há justificativa para haver essa proteção insuficiente, tá? Então esse é o primeiro exemplo. Agora vamos continuar. Aqui nós temos o artigo 124, que eu comentei com vocês, que essa é a pena para a mãe,
certo? A mãe que responde por esse crime. Mas no artigo 125, nós temos o aborto sem o consentimento. Então, aborto sem o consentimento da gestante. E temos uma pena de reclusão de 3 a 10 anos. E no artigo 126, nós temos o aborto com o consentimento. O aborto com o consentimento. Com uma pena de reclusão de 1 a 4 anos. Certo? Então aqui, veja só, quando não há o consentimento da gestante, o legislador entende que esse crime é mais reprovável, por isso uma pena maior. Do contrário, quando há o consentimento da gestante, o legislador entende que isso é menos reprovável, por isso uma pena menor. Importante ressaltar que aqui, nesses artigos, quem responde é o terceiro, né? Que pratica o aborto. A mãe responde pelo 124. Mas aqui há uma confusão do legislador, certo? Por que eu digo isso? Porque aqui é justamente o contrário. Quando há consentimento, aqui há uma maior reprovabilidade, dessa conduta. É mais grave, não o contrário. Por quê? Imagina a situação hipotética em que uma mãe, com seu filho já nascido, né, então Maria leva Tício, seu filho, para Mévio tirar-lhe a vida. Ela está consentindo que Mévio tire a vida de seu filho Tício. Isso é menos grave do que o contrário? Mévio tira a vida de Tício sem o consentimento de sua mãe? É claro que aqui é uma confusão, certo? É mais reprovável quando a mãe, que é garantidora, que deveria proteger aquela criança, consente para que alguém lhe tire a sua vida, certo? É claro que aqui eu estou dando um exemplo de uma criança já nascida com vida, mas na minha opinião esse exemplo é justo também para a criança, para o feto que ainda está no ventre, certo? Então uma mãe grávida que procura alguém para lhe provocar o aborto não pode ser menos grave. Ao contrário, é mais reprovável. Certo? Por que há essa confusão? Vamos imaginar aqui a mulher grávida e aqui tem a criança, certo? O feto. Aí, vamos imaginar aqui, esse é o terceiro. Aqui nós vamos chamar de semprônio. Semprônio foi contratado aqui por Maria, né? Semprônio é um médico, foi contratado por Maria para tirar a vida do feto, certo? É claro que a depender da manobra abortiva, aqui do procedimento abortivo que vai ser utilizado por Semprônio, isso vai atingir a integridade física de Maria, podendo, por exemplo, lhe causar lesão leve. Certo? No caso de Semprônio, ao estar praticando a manobra abortiva e
essa manobra cause lesão à integridade física de Maria, se essa lesão for leve, o consentimento da vítima, no caso Maria, pode excluir esse crime aqui, exclui a antijuridicidade, melhor dizendo, dessa lesão. Mas veja, Maria não tem o poder de consentir aqui com relação ao feto. O feto é outro bem jurídico. Entende? Maria tem o bem jurídico de Maria, da sua integridade física, de sua vida, mas o bem jurídico, vida do feto, é outro, diferente. Então, por que eu falo que tem essa confusão aqui? Porque aqui nós temos o exemplo propício aqui do dolo direto de segundo grau, ou dolo das consequências necessárias. O exemplo clássico. Tício é desafeto de Mévio. Tício está passando na rua e vê que Mévio está num ponto de ônibus. E ali há mais pessoas ao redor de Mévio. Tício quer matar Mévio, ele tem dolo direto de matar Mévio. Só que o meio que ele vai se utilizar, naturalmente, vai atingir as outras pessoas. Vai haver essas circunstâncias, certo? E circunstâncias inafastáveis, essas consequências inafastáveis. Por quê? Porque Mévio, ao querer cessar, ao querer matar Tício, ele joga uma bomba naquele ponto de ônibus. Ele consegue matar Tício, mas também mata as pessoas que estão ao redor. Então, com relação à morte de Tício, Mévio responde com dolo direto. E a morte das pessoas ao redor é dolo direto de segundo grau, porque o meio escolhido, o meio aplicado, traz consequências que são inafastáveis. Porque ao jogar uma bomba, ele vai matar o seu desafeto, mas vai matar quem estiver ali também ao seu redor. É aqui no caso, vamos imaginar hipoteticamente que Semprônio é consorte de Maria, companheiro de Maria. Ao descobrir que Maria está grávida, ele quer que ela aborte, pratique o abortamento, mas ela não quer. E aí ele, com o dolo direto de cessar a vida do feto, de praticar o aborto, acaba atingindo naturalmente Maria. A menos que ele use, uma manobra abortiva, talvez um remédio que traga essa consequência abortiva e não faça mal nenhum em Maria. Isso é uma possibilidade que eu julgo mais remota, né? O que é mais normal de acontecer é Semprônio conseguir praticar o aborto sem o consentimento de Maria, mas lhe causando lesões em Maria também, que é o exemplo, de que Semprônio desfere um chute violentíssimo no ventre de Maria, acaba causando o aborto, a cessação da vida intrauterina, mas também causa lesões em Maria. É uma confusão, porque, como eu disse, quando a gestante consente para que terceiro provoque ali o abortamento, ela pode abrir mão das lesões que eventualmente serão causadas nela. Esse consentimento dela exclui a antijuridicidade da lesão causada nela, mas não da lesão ou da morte causada aqui no feto. Por isso que há uma confusão, certo? Por isso que, na minha pequena opinião, o aborto, quando há o consentimento da gestante, ele deveria ser mais reprovável. Ele é mais danoso, é mais grave do que o contrário. Lembrando que a gestante, ela é garantidora do feto, Ela tem o dever legal de protegê-lo. E ela, quando procura praticar o aborto,
ela está descumprindo esse dever legal inerente a ela. Entendeu? Então, aqui, nós falamos sobre o artigo 123, que é o infanticídio, né? Falamos sobre o 124, que é o autoaborto, né? A pena para a gestante. E aqui nós falamos sobre o 125, que é o sem consentimento, e o 126, que é com consentimento, certo? Então, nós fazendo uma comparação entre o infanticídio e o autoaborto, nós vemos que aqui há uma proteção exagerada para o infanticídio, que na minha opinião, essa mãe não deveria ser punida pela alteração psíquica grave que ela está inserida, né? E nós vimos aqui que essa diferença da pena, ainda que essa mãe esteja em estado puerperal, é por conta do bem jurídico, né? Que aqui no infanticídio a criança já nasceu com vida e no aborto ela ainda não nasceu, ela tem uma vida intrauterina. E aqui nós fizemos a comparação e eu procurei demonstrar para vocês que a conduta da gestante que consente que terceiro lhe provoque o aborto é mais grave, mais reprovável do que o contrário. Por isso que há uma confusão, né? Eu expliquei aqui a possibilidade dessa confusão do legislador e por que inicialmente nós vemos que aqui é uma proteção insuficiente, certo? O consentimento da gestante pode afastar a responsabilidade criminal de quem causa lesões em si, né? Causa lesões, no caso, nela, na sua integridade física. Mas ela não tem esse condão de afastar essa lesão causada no feto, certo? E quando ela consente, ela está agindo contrariamente ao seu dever legal de garantidora, que é o dever de proteger esse feto. Depois nós temos a hipótese do aborto legal, certo? O aborto legal, aqui do artigo 128. O artigo 127 fala sobre aumento de pena, nós não vamos comentar sobre ele. O artigo 128 fala sobre... ele diz que o aborto, quando é praticado por médico, não é punido, né? Para salvar a vida da mãe. Então, no caso aqui, há um conflito entre a vida da mãe e do feto, certo? Então, quando há esse conflito, não há possibilidade aqui dos dois viverem ou sobreviverem. Se for optado em praticar o aborto, em cessar a vida do feto, não será punido, porque aqui é um caso claro de estado de necessidade. Você sacrifica bem jurídico semelhante por conta de um perigo que não foi provocado pela mãe, certo? Então aqui é um caso claro de estado de necessidade. Depois nós temos a opção também da cessação, né, do aborto do feto quando essa gestação é fruto de um estupro, certo? Então a mãe, ela foi estuprada, então ela é vítima desse crime e como resultado desse crime ela restou grávida. Nesse caso, o aborto pode ser feito e não haverá punição, certo? Na minha pequena opinião, isso aqui é caso de exclusão da culpabilidade, certo? Por inexigibilidade de conduta diversa. Eu vou explicar. Por que
que, na minha modesta opinião, se trata de excludente de culpabilidade e não excludente de antijuridicidade, como é o caso do estado de necessidade, da legítima defesa, exercício regular de direito, estrito cumprimento do dever legal, a exclusão supralegal da antijuridicidade pelo consentimento do ofendido, que a gente comentou no caso da mãe, quando consente, né, que o aborto seja praticado nela, ela pode abrir mão, ou seja, esse consentimento dela pode afastar a antijuridicidade do crime de lesão, mas não do aborto. Mas voltando aqui, por que eu acredito que quando se pratica o aborto, no caso do estupro, é excludente de culpabilidade e não aqui? Se a gente analisar, por exemplo, em um estado de necessidade, o exemplo clássico do estado de necessidade, há duas pessoas, Tício e Mévio, estão em uma embarcação. A embarcação está naufragando. Somente dentro dessa embarcação há um bote salva-vidas, que cabe somente uma pessoa. Tício e Mévio se atacam. Tício acaba matando o Mévio para salvar a sua vida. Nesse caso, ele não vai responder por homicídio, porque ele agiu em estado de necessidade. Legítima defesa. Tício ataca Mévio. O agride fisicamente. Mévio, o que faz? Se defende legitimamente, certo? Quando você analisa aqui de maneira geral as excludentes de antijuridicidade ou de ilicitude, você vê que no mais das vezes há uma pessoa versus outra pessoa, ou o bem jurídico de uma pessoa versus outra, certo? Mas de qualquer maneira, há-se aqui um ataque da outra pessoa ou um perigo, né, para outra pessoa. No caso do bote salva-vidas, se ficar os dois no bote, os dois morrem. Então, a vida de um implica na vida do outro, certo? Na legítima defesa, pode haver também a legítima defesa de terceiro, mas há um que ataca o outro e o outro se defende. No caso aqui da mulher que ficou grávida por conta de um estupro, nós temos aqui a mulher, certo? Nós temos o criminoso, que é o homem, e nós temos o feto. Veja só, quem praticou o crime foi o homem aqui. Ele engravidou a mulher. Semprônio engravidou Maria. Praticou o crime de estupro em Maria e Maria ficou grávida. Veja que Maria, ao cessar a vida do feto, ela não vai tomar uma providência com relação a Semprônio. Semprônio é o criminoso. O feto aqui é vítima do crime tanto quanto Maria. Ele é resultado desse crime, certo? Ele não põe em risco a vida de Maria, como é o caso aqui do estado de necessidade, certo? Então é por isso que eu entendo, respeitosamente, que esse caso aqui é um caso de excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. O que quer dizer isso? Quer dizer que é muito gravoso para o Estado obrigar Maria a manter essa gestação, sendo que ela é fruto de um estupro. Certo? O feto é vítima também, ele é resultado do crime. Certo? Ele não põe em risco a vida da mãe, como é no caso do estado de necessidade. Mas é muito gravoso para o Estado dizer, não, você tem que manter essa gestação, ainda que seja fruto de um estupro. Como é muito gravoso, ela pode escolher praticar o aborto, certo?
Como também ela pode dizer não, eu vou manter a gestação. Mas o Estado não pode obrigá-la, nesse caso, a manter essa gestação. Por isso que é uma excludente de culpabilidade, eu entendo, né? E não de antijuridicidade ou de ilicitude, como geralmente é falado, certo? Por essa razão. Então aqui nós vimos, né, as possibilidades, né, a previsão legal para o aborto no caso em que precisa se escolher entre a vida da mãe e a vida do feto, que é um tipo caso de estado de necessidade. Também temos no caso do aborto praticado quando aquela gestação é fruto de um estupro, que eu disse a vocês que respeitosamente entendo como excludente de culpabilidade. Agora nós temos o aborto do feto anencéfalo, que aqui não é uma previsão legal, mas sim fruto de uma decisão do STF na ADPF 54. Eu tenho uma posição bastante restritiva com a atuação do judiciário em temas que são naturais do Congresso Nacional, certo? Nesse caso, eu até entendo que é uma questão humanitária, né? Porque essa gestante possui um feto que não tem atividade cerebral, então é uma situação muito grave mesmo, né? E aí essa decisão diz que pode-se praticar esse aborto. O que ocorre é que essa decisão entendeu, né? O ministro Marco Aurélio, seu voto prevaleceu, ele entendeu que há aqui uma excludente de tipicidade. Por quê? Porque ele entendeu que aqui não tem vida, certo? Se aborto é crime contra a vida, vida intrauterina, e se não há vida, não há que se falar em tipicidade, não há que se falar em aborto, certo? Eu respeitosamente discordo, ainda que eu entenda que essa mulher deva ter esse direito a praticar o aborto, eu entendo que não é caso de excludente de tipicidade, e sim também caso de excludente de culpabilidade, pelo mesmo motivo da gravidez resultante de estupro. Aqui é uma questão de inexigibilidade de conduta diversa. Você não pode exigir que a mãe pratique uma conduta diferente. Por quê? Porque é muito gravoso para o Estado obrigar essa mãe, essa mulher, a concluir esse período gestacional, sabendo que quando a criança nascer, ela vai ter pouquíssima probabilidade de viver, certo? Mas por que eu entendo aqui que não é excludente de tipicidade? Porque o aborto, ele é um crime contra a vida, certo? Só que é a vida intrauterina. No caso do feto anencéfalo, na minha pequena opinião, há vida intrauterina. Tanto há vida intrauterina que essa mãe precisou ajuizar a ação no Supremo Tribunal Federal. Entendeu? Eu concordo com a decisão, mas entendo que a razão de decidir não seja essa, não seja a mais adequada. Porque há sim vida intrauterina. O que aqui não há é uma probabilidade dessa criança desenvolver a vida extrauterina. Ou seja, quando ela nascer, há-se baixíssima probabilidade dela continuar com vida. Geralmente, as crianças que nascem com esse problema, logo após o nascimento, elas falecem. Entendeu? Mas aqui, para mim, não há dúvida. Há-se vida intrauterina. Se há a cessação dessa vida,
a tipicidade, porque o crime protege a vida intrauterina. Mas o Estado não pode obrigar essa mãe a concluir essa gestação porque é muito gravoso. A mãe, toda a família cria expectativas, né? Do nascimento da criança, do desenvolvimento dela, e aqui ela já sabe que muito provavelmente essa criança não vai ter condições de vida após o seu nascimento, certo? Então aqui nós vimos a questão do feto anencéfalo, né? Que também é uma possibilidade jurisprudencial da realização do aborto sem nenhuma responsabilidade criminal. Eu preciso falar com vocês também sobre a Lei 9.434 de 97. Essa lei, ela disciplina a retirada de tecidos e órgãos pós-mortem. E no seu artigo 3º, ela diz que a cessação da vida acontece com a morte cerebral. Certo? É interessante que na graduação o professor Agamenon comentou sobre a morte de Ayrton Senna. Ayrton Senna morreu na Itália, né? Eu não sei atualmente, mas na época se dava a morte, se atestava a morte com a morte circulatória. Então, Ayrton Senna sofreu um grave acidente na Itália e aí levaram ele para o hospital. Quando levaram para o hospital, ele teve a sua morte atestada por conta da morte circulatória. Mas, aqui pelo artigo 3º, pela morte cerebral, a sua morte teria sido atestada já na pista, certo? Então, lá no caso fático, ele teve a sua morte atestada quando chegou no hospital. Mas, pelo artigo 3º, a sua morte poderia ser atestada também ali já na pista mesmo, certo? Por que eu estou falando desse artigo 3º? Porque esse argumento talvez seja o principal argumento para quem defende a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Porque a atividade cerebral, nós temos a teoria da atividade cerebral ou neurológica, que diz que até o feto desenvolver a atividade cerebral, ou melhor dizendo, só há vida quando há atividade cerebral que se inicia a partir da 12ª semana. Qual que é o argumento, inclusive utilizado pelo ministro Luiz Roberto Barroso? Se a vida se encerra com a morte cerebral, ela se inicia com a atividade cerebral. Ou seja, com a morte cerebral, eu atesto a morte da pessoa. O início da vida, então, se dá com a atividade cerebral. Mais uma vez, eu respeitosamente discordo, porque são situações jurídicas distintas e não se pode entender que situações jurídicas distintas detenham o mesmo tratamento jurídico. Eu vou explicar. Essa lei aqui, ela regula, como eu disse no começo, ela regula a retirada de tecidos pós-mortem. Então, uma pessoa está viva, sofre um grave acidente, vamos usar o exemplo de Ayrton Senna. Sofreu um grave acidente, teve a sua morte cerebral aqui. A sua morte cerebral foi decretada a sua morte cerebral. Foi constatada a sua morte cerebral.
Porque qual que é a intenção aqui da lei? Aproveitar, se possível, os tecidos e os órgãos dessa pessoa que está numa situação clinicamente irreversível para salvar a vida de pessoas que precisam de transplante. Essa é a ideia. Constatada a morte cerebral, há-se a retirada de tecidos e órgãos para o transplante em pessoas que precisam. Então, com esses tecidos e órgãos, salvarão vidas de pessoas, certo? No caso aqui do feto, então o feto aqui até a 12ª semana, ele não tem atividade cerebral. Aqui ele tem. Esse argumento vai dizer que nesse período ele não tem atividade cerebral, ele não tem vida. Porque aqui, quando se encerrou a atividade cerebral, encerrou-se a vida. Como eu disse, esse argumento ele não é útil, por quê? Porque a ideia da lei aqui é o transplante de órgãos, e aqui não há essa ideia. Não há essa mesma situação jurídica aqui. Por quê? Porque aqui, a pessoa que teve a morte cerebral constatada, ela está ela tem uma tendência natural de declínio, vamos dizer assim. Se nada for feito, se os seus órgãos não forem aproveitados, ela vai ter uma falência múltipla dos seus órgãos, ela vai morrer mais, digamos assim, né? Aqui, essa expressão inadequada, ela é útil aqui para explicar didaticamente o que eu quero dizer. Há-se uma tendência natural dessa pessoa que teve a morte cerebral constatada, em que ela cada vez mais vá decaindo até a morte total dos seus órgãos, a morte completa, digamos assim, que aqui seria a morte circulatória que eu comentei com vocês no começo. Essa lógica não existe aqui. E do contrário, o feto até a 12ª semana não tem atividade cerebral. Se você deixar o feto seguir o seu curso natural, se tudo sair como planejado, como se espera, ele vai desenvolver atividade cerebral. Do contrário aqui. Aqui se encerrou a atividade cerebral. Se você deixar essa pessoa seguir o seu curso natural, ela vai cada vez mais decaindo até que seus órgãos morram e ela não tenha mais utilidade aqui os seus órgãos. Aqui é o contrário. Então aqui, didaticamente, nós temos uma seta para baixo e aqui nós temos uma seta para cima. Então, são situações inversamente proporcionais. O fato da cessação da vida se dar com a morte cerebral não implica que o início da vida se dá com a atividade cerebral. Pelo menos não com base nessa lei aqui, ou nesse artigo. Por quê? Porque essa lei disciplina a retirada de tecidos e órgãos. Ela tem uma finalidade. A razão da lei é aproveitar esses tecidos e órgãos para transplante em outras pessoas. Não é o mesmo caso aqui. E se você deixar essa pessoa que teve a morte cerebral constatada, se deixar aqui o curso natural das coisas, os seus órgãos vão morrer e não vai se haver utilidade mais desses órgãos. Do contrário daqui. Não tem atividade cerebral até a 12ª semana. Mas se esse feto seguir o seu curso natural, ele vai desenvolver atividade cerebral. São situações diametralmente distintas. Certo? Então, aqui eu já comentei com vocês essa questão da atividade cerebral, que é talvez o principal argumento
para quem advoga a tese da descriminalização. E aqui eu vou falar também da DPF 442, do voto da ministra Rosa Weber, que ela que tem um conteúdo ideológico claro, favorável à prática do aborto até a 12ª semana de gestação. Como a atividade cerebral começa aqui, nesse período anterior, a cessação da vida aqui não incorre no crime de aborto, certo? Eu vou adiantar para vocês que eu sou contrário à descriminalização fora das hipóteses legais, ou seja, eu sou contra a realização do aborto fora das hipóteses legais, certo? E vou tentar demonstrar para vocês juridicamente de o porquê que esses argumentos eles são válidos, mas não são adequados e suficientes para defender essa tese da descriminalização. Por quê? Se nesse período não há vida, não há que se falar em aborto, porque aborto é crime contra a vida. Se não tem vida, a morte desse feto aqui, nem sei se a palavra morte é adequada, porque se não tem vida, não tem como você matar alguém que não tem vida. Então a extinção desse feto implica em crime impossível. Imagina no exemplo, Semprônio se relacionou com Maria, desse relacionamento Maria restou grávida. Semprônio não quer que ela continue com a gestação. E ela está na 11ª semana de gestação. Semprônio desfere um chute violentíssimo em seu ventre, praticando ali o expelimento daquele feto e a extinção daquele feto. Não há crime, não há que se falar em crime de aborto, porque seguindo, claro, essa teoria da atividade cerebral, aqui não havia vida, não tem como praticar aborto em onde não há vida, então é crime impossível. Semprônio apenas responderá pelas lesões eventualmente praticadas contra Maria. Certo? Esse é o primeiro ponto. Outro ponto importante é que, quando eu digo que nesse período aqui não há vida, eu estou dizendo objetivamente, eu estou atingindo um elemento objetivo. Não é um elemento subjetivo no sentido de que há mulheres que querem o aborto e há mulheres que não querem o aborto. Quando eu atingo um elemento objetivo, eu estou dizendo que em nenhum ventre materno existe vida até a 12ª semana de gestação. Nem daquela mulher que quer praticar o aborto, nem daquela que sonha em ser mãe. É um argumento que atinge a universalidade das mulheres grávidas, das gestantes. E isso traz um grave risco para o bem jurídico tutelado aqui à vida intrauterina. Por quê? Porque, primeiro, que no meu pequeno entendimento, o STF ele não deveria se imiscuir em questões que são do Congresso Nacional, certo? Quando você, hipoteticamente aqui, né, porque esse julgamento ainda não foi concluído, salvo o melhor juízo, quando você atua como legislador, você atinge a universalidade das pessoas, dos ventres aqui, como eu comentei. E me parece que a maioria da população não apoia essa descriminalização. Porque se assim o fosse, com toda certeza haveria movimento no Congresso Nacional para criação de lei nesse sentido. Como há esse silêncio, e aqui nós podemos dizer que é um silêncio eloquente,
o Congresso Nacional está sinalizando que não é favorável ao aborto. Se é assim, nós temos essa ficção jurídica ou presunção jurídica, como alguns dizem, de que a vontade do legislador é a vontade do povo, certo? Então o STF se imiscuir nesse assunto que vai atingir a universalidade das mulheres, sendo que a maioria, hipoteticamente, não quer o aborto, é algo muito grave, certo? É uma ingerência muito grave, que eu respeitosamente acredito que não deveria ser feito. Há outras consequências, outros reflexos em se abalizar essa ideia, esse argumento. Como eu disse, crime impossível no ventre da mulher que quer abortar e da mulher que sonha em ser mãe. Também na seara trabalhista pode haver reflexos, porque quando a mulher está grávida, ela ganha estabilidade em seu emprego por um período, certo? Imagino, né? Acho que é muito fácil concluir que a razão de ser dessa estabilidade é o desenvolvimento dessa criança. E caso a mãe fique desempregada, o desenvolvimento desse feto vai ser comprometido. Mas se até a 12ª semana de gestação o feto não possui vida, nesse período, hipoteticamente, o empregador poderia demitir a funcionária grávida e ela não haveria razão para se valer dessa estabilidade. Eu já vi julgados em que a seara trabalhista chama esse período de vida biológica e aqui de vida humana. Eu particularmente considero isso teratologia, certo? Nós vamos falar sobre isso um pouco mais para frente. Mas aqui no nosso caso hipotético não haveria razão lógica, jurídica em se dar a estabilidade para essa gestante antes da 12ª semana de gestação, se valendo do argumento de que não há vida aqui. Há também a questão dos alimentos gravídicos. Os alimentos gravídicos têm o condão do desenvolvimento da criança, da dignidade da mãe enquanto grávida. Só que se não há vida nesse período, não há que se falar em desenvolvimento, de que não há vida. Então até esse período, hipoteticamente, não poderia ser cobrada esses alimentos gravídicos. Essas são algumas consequências jurídicas que eu vislumbro nessa situação hipotética em se dizer que nesse período não há vida. No voto da ministra Rosa Weber, ela elege outros argumentos também. Ela fala sobre a liberdade da mulher, sobre a autonomia, sobre um direito fundamental ao aborto, segundo ela previsto na Constituição. Em contrapartida, ela diz que não há direito fundamental à vida intrauterina na Constituição. Ela fala sobre a atividade cerebral, que nós comentamos sobre a questão da 12ª semana de gestação, certo? Mas aqui, nós precisamos responder algumas questões. Aqui nós temos o feto e nós temos a criança nascida. Nascida com vida. A criança nascida com vida, claro, tem vida. Essa vida é uma vida humana. Essa vida humana está protegida pelo supraprincípio da dignidade da pessoa humana. Certo? Inclusive aqui a sanção penal é mais grave. Porque a cessação dessa vida aqui
está protegida pelos tipos de homicídio e infanticídio. Temos o feminicídio aqui também, mas aí está inteligível aqui a questão da cessação da vida humana extrauterina, certo? O que a gente precisa responder aqui é: esse feto tem vida? Para quem advoga essa tese aqui, essa teoria da atividade cerebral, até a 12ª semana de gestação não tem vida. Se não tem vida, a gente não precisa nem debater. Por quê? Porque aborto é crime contra a vida, certo? Se não tem vida, é crime impossível. Não há como matar aquilo que não tem vida, certo? É o exemplo clássico de Tício, que é desafeto de Mévio. Tício passa pela rua e vê Mévio deitado na calçada. Tício acredita que Mévio está dormindo. Ele desce de seu veículo, desembarca de seu veículo, saca de sua arma, efetua disparos em Mévio com o desejo de matá-lo. Dolo direto de matá-lo. Certo? Contudo, Mévio não estava dormindo. Mévio já estava morto. Então, esse é um clássico exemplo de crime impossível. Não há como matar quem está morto. Então, aqui Tício não responde por nenhum crime, porque trata-se de crime impossível. Então, se esse feto não tem vida, a gente nem começa aqui. Crime impossível. Mas se ele tem vida, então, preenchemos aqui o primeiro degrau, digamos assim. Essa vida desse feto é vida humana? É vida humana? É uma resposta que a gente precisa ter. A gente precisa refletir se essa vida desse feto, essa vida intrauterina é vida humana? Para mim, é vida humana, certo? Então, para mim, esse feto possui vida, por isso está protegido pelo tipo penal de aborto, e também é uma vida humana, certo? Agora, eu preciso responder se essa vida humana intrauterina está protegida pelo supraprincípio da dignidade da pessoa humana? É uma questão que você precisa responder. Alguns vão dizer assim, mas se não nasceu com vida, não é pessoa. Tudo bem. Se for assim, então o legislador andou bem, não há então uma proteção insuficiente e há-se também a possibilidade aqui de descriminalização do aborto, e aí a depender de quais argumentos, né? Talvez a da atividade cerebral. Mas, para mim, há sim a proteção para esse feto que tem vida, e essa vida é humana, há essa proteção da dignidade da pessoa humana para o feto também. Certo? Então, se há todos esses elementos aqui, uma última pergunta que fecha todo esse raciocínio jurídico que nós fizemos aqui é: essa criança que nasceu com vida tem mais dignidade que essa que ainda está no útero de sua mãe? De outro lado, o feto tem menos dignidade do que a criança que nasceu com vida? Eu acredito que não. Se ele está abarcado também pelo princípio da dignidade, eu acredito que aqui nós temos uma situação jurídica semelhante. O feto não tem menos dignidade do que a criança nascida com vida. Então, a sanção penal
para o crime de aborto tem uma proteção insuficiente. Por quê? O homicídio simples, a pena de reclusão de 6 a 20 anos. Se eu pego o aborto mais reprovável para o legislador, que é o aborto sem o consentimento da gestante, eu tenho reclusão de 3 a 10 anos. Certo? Então, para o homicídio simples, a pena mínima começa em 6 anos. Para o aborto mais reprovável, para o legislador, eu começo com 3 anos. Se a dignidade aqui é semelhante, ou seja, se eles ambos estão protegidos pelo princípio da dignidade, então aqui nós temos uma proteção insuficiente. Por quê? O legislador até pode entender que aqui, pelo fato do bem jurídico ser a vida extrauterina, ele tem que ter uma sanção mais grave. Ele até pode entender assim, mas essa diferença aqui é muito grande. Não deveria ser assim, certo? Então, em realidade, ao invés de se descriminalizar, e é um direito, claro, né? As pessoas que assim entendem têm que ter o direito de se manifestar livremente, pacificamente, né? Inclusive na academia, há quem defenda essa tese, né? Inclusive a ministra Rosa Weber em seu voto, como eu comentei, o ministro Luiz Roberto Barroso, em pelo menos um julgado, julgou favorável, afastando o crime de aborto, né? Muitos se agasalham com essa tese da descriminalização. Mas eu trouxe aqui razões jurídicas pelas quais essa tese ela não merece prosperar, principalmente por conta desses argumentos aqui, certo? E aqui nós temos o projeto de lei, um projeto de lei marcado também por uma ideologia clara, que é o projeto de lei 1904, de autoria do deputado Sóstenes Cavalcante, que ele diz, dentre outras coisas, que aquele aborto legal, no caso de estupro, se ele não for feito até a 22ª semana de gestação, será considerado crime de homicídio, caso ele seja feito depois dessa data. É claro que esse projeto de lei foi bastante criticado, certo? Realmente não é homicídio, né? O bem jurídico tutelado é diferente. Mas eu acredito que esse projeto traz à tona uma questão importante, que é essa proteção insuficiente que nós vimos aqui, que existe entre o crime de aborto e o crime de homicídio, que se trata de bens jurídicos diferentes, porém semelhantes, né? Não há tanta diferença assim. E se você pegar um exemplo máximo de Maria, Maria está grávida. Ela teve seu filho no dia 27 de março, às 10 da manhã. Às 10 da manhã, seu bebê nasceu com vida. Agora, a cessação da vida dessa criança, ou se terá a reprovação do homicídio, ou a reprovação do infanticídio. Mas a mesma criança, no mesmo dia, às 7 da manhã, que ainda está no ventre de sua mãe, a reprovabilidade aqui é do crime de aborto. O mais grave, pena iniciando em 3 anos. Aqui, o homicídio simples, em 6 anos. Então, no exemplo máximo, em uma diferença de 3 horas, o bem jurídico, a sanção penal é completamente diferente.
Como eu disse, na minha pequena visão, há-se uma proteção insuficiente para a vida intrauterina. E esse projeto, ainda que criticável, ele traz à discussão essa questão, a meu ver, que é muito importante, essa proteção insuficiente. E é claro que o legislador ele pode, se entender assim, estabelecer um limite temporal para esse aborto, no caso da gravidez ser resultante de estupro. Atualmente na lei não existe esse limite temporal, mas o legislador pode assim fazê-lo. É claro que não será homicídio, como eu disse e repiso a vocês, porque são bens jurídicos distintos, certo? Mas eu acredito que esse projeto de lei traz à tona essa discussão que é interessante. Há outros argumentos a favor da descriminalização. Descriminalização dos que eu já coloquei aqui, que é a questão que somente mulheres pobres são responsabilizadas criminalmente, porque as mulheres que têm condição financeira, elas praticam o aborto e ficam impunes. Já a mulher pobre, ela vai praticar esse aborto, essa manobra com alguém que não possui a qualificação adequada, em um lugar muitas vezes insalubre, e na maioria dos casos o procedimento dá errado e ela é levada às pressas ao hospital para ser atendida. E aí, nesse caso, a polícia acaba sabendo e ela acaba sendo investigada e depois processada criminalmente. Veja, no caso das mulheres ricas, né, vamos colocar mulheres ricas aqui, só por uma questão didática, né? Mas o que quer dizer é que a mulher que não tem condição, ela não consegue fazer um aborto bem sucedido, e a mulher que tem condição consegue. Mas essa mulher aqui, que didaticamente a gente vai colocar como sendo rica, ela não costuma ser responsabilizada criminalmente. O que é isso aqui? Isso é chamado de cifras ocultas. Crimes cometidos que não chegam ao conhecimento da autoridade policial ou ao conhecimento do Ministério Público. Por isso, essas mulheres não são processadas. Mas veja, cifras ocultas não é, na minha pequena opinião, um argumento razoável para se argumentar favoravelmente à descriminalização, certo? Porque a persecução penal brasileira, infelizmente, ela tem muitas debilidades. Se a gente for usar esse argumento, muitos outros crimes graves, tanto quanto o aborto ou até mais grave, deverão ser descriminalizados, certo? E isso, ao meu ver, não é razoável. O que acontece é que o aborto, por si, é um crime subrepetício. É um crime que a pessoa que pratica, a gestante, ela não vai, no mais das vezes, dizer para todos. Ela vai fazer isso de maneira escondida. Quantidade mínima de pessoas vai ficar sabendo disso. Então, por isso que, por si só, existe essa dificuldade. Inclusive as mulheres pobres, que eventualmente tenham sucesso na sua manobra abortiva e não precisem ir ao hospital, muitas das vezes também a autoridade policial não vai ficar sabendo desse delito e também não vai poder ali combatê-lo.